Olá pessoal, eu sou o Lambert da Lotoguia e no vídeo de hoje nós vamos estudar o ciclo dos elementos. E se alguém me perguntar o que é ciclo e o que é elemento, a resposta mais coerente que eu tenho para dar é esta: ciclos e elementos são objetos que o jogador inventa para auxiliar na formação de palpites, tá? Então, eu vou criar o meu primeiro elemento aqui, que eu vou chamar de IDC, que é o ID de distribuição entre as colunas, tá? Lembrando que coluna também é uma invenção, tá? Que lá na loteria 60 bolinhas estão tudo misturado, mas a gente resolveu de colocar em ordem numérica e dividir aqui entre colunas, tá? Então o IDC vai ser um código com 10 dígitos, cada dígito representando uma coluna. E o valor de cada dígito corresponde ao conteúdo da coluna. Por exemplo, esse IDC está mostrando aqui que nas primeiras 5 colunas eu tenho uma dezena, e depois tenho 4 colunas vazias, né? E na última coluna eu tenho um valor, tá? Que são essas dezenas aqui, ok? Que ocorreu no primeiro sorteio aqui no caso, tá? Então está aqui também representado no volante o meu primeiro IDC. Um valor na coluna 1, um valor na coluna 2, um na 3, um na 4, um na 5 e um valor na coluna 10, tá? Então o IDC é uma criação. Agora nós vamos calcular o ciclo deste IDC aqui, tá? E ciclo é a mesma coisa que proporção, é a mesma coisa que probabilidade, tá? E nós vamos ver isso aqui agora. Então nós vamos calcular quantas combinações nós podemos fazer mantendo este IDC aqui, né? Então vamos lá. Nesta primeira coluna nós temos 6 variáveis, né? Que o número pode ser 1, 11, 21, 31, 41, 51, qualquer um desses. Então são 6 variáveis aqui, vezes 6 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 aqui, né? Tudo isso vai dar 46.656 combinações. Esta é a quantidade de combinações que eu faço com este IDC. E agora eu comparo com o total, né? 50 milhões. Então isso aqui é uma fração, é uma proporção, 46 mil em relação a 50 milhões. Então, fazendo a regra de 3 aqui, vai dar 1 em 1073. Isso quer dizer o quê? Que combinações deste tipo aqui com este IDC deve ocorrer uma vez a cada 1073 rodadas. Este é o valor calculado, não quer dizer que vai obedecer exatamente, tá? Mas a gente já sabe o ciclo, é uma ocorrência a cada 1073 rodadas, ok? Então, este valor aqui de 1073 é apenas um parâmetro para a formação de palpites, tá? Ele indica que este IDC deve sair em média, né, uma vez a cada 1073 rodadas. Mas o aleatório não é obrigado a obedecer isso aqui e jamais vai obedecer. Esse número aqui, como eu disse, vai servir como parâmetro para a gente formar palpite, tá? E cada jogador faz aquilo que ele quiser. Se quiser adotar esse parâmetro, adota. Se não quiser, não, né? E se quiser tomar como base esse valor, também toma. E no próximo bloco a gente vai ver então como fazer isso. Então, eu representei aqui 3 ciclos de 1073 rodadas, né? O primeiro ciclo começa aqui com a rodada número 1, o segundo ciclo começa na rodada 1074 e vai até 2147, o terceiro começa aqui na rodada 2148 e deverá ir até a 3221, mas nós estamos aqui na rodada 2205, certo? Agora a gente se pergunta, né? Dentro desses 3 ciclos, supondo que o elemento se mantém na média, em que ponto desses ciclos aqui eles devem sair?
né? Então vamos supor que ele tenha que sair uma vez aqui no ciclo 1. Já saiu aqui logo no primeiro sorteio, tá? Quando que ele vai voltar? Será que ele volta amanhã? Será que volta daqui 10 sorteios? Será que volta daqui 200? Ou será que não volta nunca mais? Essa é a questão onde nós vamos formar o nosso palpite, né? E pelo que nós vemos aqui, né, provavelmente não vai voltar mais. Mas também pode acontecer 2 vezes dentro desse mesmo ciclo. E se acontecer, vai ser numa dessas 1000 rodadas, 1172 rodadas aqui. Então é de se supor que haverá um intervalo um pouquinho grande, né, entre uma ocorrência e a outra, né? E isso é um valor que o jogador estabelece, que o jogador estima, certo? Então, vamos ver um exemplo real, né? Vamos ver quantas vezes este IDC aqui saiu e quais foram os intervalos, né? Então, nós já sabemos que no primeiro ciclo ele saiu logo na primeira vez, tá? Esperava-se que ele demoraria 1073 rodadas para sair de novo, mas ele demorou 594 rodadas, saiu aqui na rodada 595. Veja que é um intervalo grande, são quase 5 anos isso daqui, né? E depois, pela terceira vez, ele saiu aqui na rodada 1190. Coincidentemente, uma coincidência tremenda, mas após 595 rodadas. Então saiu pela terceira vez. Veja, 3 vezes em um ciclo e mais um pouquinho. Mas depois veio a contrapartida, né? No segundo ciclo não saiu mais, e no terceiro ciclo, aqui já estamos na rodada 2205, ele ainda não saiu. E está ausente, olha, há quase um ciclo, né? O ciclo é 1073 e aqui já faz 1015 rodadas que o elemento não retornou mais, tá? Então, como a gente já havia visto antes, né? Este valor aqui é um valor que serve como parâmetro. 1073 é apenas um parâmetro, tá? E ele mostra para a gente, mais ou menos, dá uma ideia, mais ou menos, para a gente formar um palpite, né? Para a gente ter uma ideia de quando volta e de quando não volta. Normalmente, quando nós temos ciclos longos, eles demoram muito para retornar. Em maioria, 99% dos casos. Pode ser que ocorra de um dia para o outro? Claro que pode. Pode ser que ocorra 3 vezes seguida? Claro que pode. Matematicamente tudo pode. Mas na prática a gente vê aqui, né, que tem sempre um espaço, né? Aqui um espaço médio que está sendo de meio ciclo, né? Mas cada IDC vai se comportar de um jeito, tá? Então esse valor aqui que a gente toma é um valor de referência. Então o jogador pergunta para si mesmo: aconteceu ontem, você acha que vai voltar? Aconteceu há 500 jogos atrás, você acha que vai voltar? Se você achar que volta, aposta. Se achar que não volta, não aposta. Então este é o sentido, né, da gente controlar aqui os IDCs, né, da gente classificar as combinações a partir dos IDCs, para a gente saber o ciclo e formar um palpite se ele volta hoje ou não, ok? Muito bem, pessoal. Vamos então dar um exemplo prático sobre essa questão do ciclo dos elementos, tá? Então eu tenho aqui todos os sorteios da Mega Sena, né? E em cada cena dessas aqui eu tenho o IDC correspondente. Então eu vou escrever aqui uma fórmula que ela pergunta o seguinte: consulte este IDC e veja se ele já saiu nas últimas 500 rodadas. Se sim, me escreva quantas. Se não, coloque 0, tá? Então, agora é só propagar essa fórmula aqui. E agora nós já sabemos, olha, esse aqui não saiu nas últimas, esse não, esse aqui saiu uma vez e por aí vai. Então, para mim não ter que ficar contando aqui, eu coloco um contador para contar aquilo que me interessa. Então ele vai me contar aqui nos sorteios quantas vezes ele encontrou o valor de 0, ok? Então está aqui, 1257. Agora eu divido esses 1257 pela quantidade de sorteios que eu consultei,
que é no caso 1.500, e multiplico por 100 para ver o percentual. E aqui está o percentual, 83,8%. Isto quer dizer que, se eu disser ou se eu lançar o palpite de que um IDC não retorna em 500 rodadas, em 83% das tentativas, né, eu estarei certo, ok? Agora eu vou mostrar como fazer valer o nosso palpite. Então vamos lá no aplicativo aqui da Mega Sena, tá? Nesse aplicativo aqui a gente vem em configurações e aqui neste campo chamado IDC eu vou digitar o valor de 500. Com isto eu estou passando a seguinte instrução: se por acaso eu formar um jogo que resulte num IDC que já tenha saído nas últimas 500 rodadas, por favor me avise. E dou um OK aqui e volto aqui para o painel. Tá? Então a instrução já está anotada. Seja o exemplo, se eu jogar 12, 18, 19, 27, 41 e 46, né, eu vou formar aqui um IDC que já saiu nas últimas 500 rodadas. E como o meu palpite é não quero jogar em nenhum IDC que já tenha ocorrido nesse período, então eu tenho que fazer alguma modificação no meu jogo. Este jogo eu não quero. Então eu devo mudar qualquer número aqui, mudar de coluna. Seja o exemplo, tiro 46, ponho 45. Né? Veja, dei num IDC que também já saiu. Vamos trocar o 45 aqui por 44. Muito bem, agora eu estou num IDC que não ocorreu nas últimas 500 rodadas. Agora eu monto o meu jogo aqui, obedecendo aqui as colunas. Seja o exemplo, se eu quiser trocar o 44 pelo 4, eu troco, continuo dentro do mesmo IDC. Se eu mudar dentro dessa coluna o 27 para o 57, estou dentro do mesmo IDC, ok? Então eu faço valer o meu palpite. O computador me ajuda a fazer isto, tá? Muito bem, pessoal. Eu encerro esse vídeo por aqui e deixo uma recomendação para vocês, né? Quem gosta de loteria e tal, e tem esses interesses, entra aqui no Google e digita Lotoguia Jogo Bom. E com isso vocês vão acessar aqui ao meu canal. Tá? E aqui vocês vão encontrar uma série de vídeos aqui que eu fiz para Loto Fácil, para Mega Sena, para Quina, para o Dia de Sorte, enfim, aqui tem um montão de negócio interessante para quem gosta de estudar, quem tem curiosidade com essa questão aqui das loterias, tá? E eu desejo a todos uma boa sorte. E se eu tiver que dar alguma dica para alguém, a dica é aquela de sempre, né? Sejam comedidos no jogo, porque loteria é um bicho traiçoeiro, ok? Vamos jogar pouco. Então, um abraço e boa sorte a todos aí.